Mariana e eu sou museóloga. Na aula passada, nós fizemos o diagnóstico de um dos itens de coleção que vocês formaram. E nessa aula, a gente vai se preparar para fazer a higienização dele. Vamos ver todas as coisas que a gente precisa para isso. Então vamos lá! Higienização de acervos, em conservação curativa, a gente sempre tem que pensar em um ambiente adequado de trabalho. E o que significa um ambiente adequado de trabalho? A gente tem que levar em consideração os equipamentos de segurança que a gente vai usar, o espaço onde a gente vai estar trabalhando, a iluminação e também os materiais que a gente vai usar para fazer essas intervenções. Quando a gente pensa nos equipamentos de segurança que a gente vai utilizar para esse tipo de trabalho, a gente está falando principalmente das luvas, da máscara e de algum guarda-pó, um jaleco ou uma roupa velha que vocês não vão ligar muito para perder. Isso porque a gente vai trabalhar com algumas coisas que podem nos causar mal, como fungos, bactérias, poeira, tudo isso pode de alguma forma acarretar em problemas futuros. O problema ele pode não ser imediato, mas ele pode acabar a longo prazo causando danos aí na nossa respiração, na nossa saúde de uma forma geral. Ou, às vezes, reações alérgicas que são mais rápidas e instantâneas. Tem gente que acaba tocando em acervos, em objetos que estão em museus, em instituições culturais e ficam logo cheios de bolinha. Por isso que é importante, na hora que a gente for cuidar dos acervos, que a gente for higienizá-los, a gente tomar conta da gente também e cuidar da nossa saúde. A gente usa as luvas para se proteger e a gente usa as luvas para proteger o acervo também. Existem acervos que são muito frágeis e o próprio suor que nós temos, a gordura que fica nas nossas mãos, ela vai acabar prejudicando de alguma forma. É o caso de papéis, de tecidos. E a gente tem alguns outros acervos que são um pouco mais resistentes a esse tipo de coisa e que os danos eles vão acabar sendo sofridos a longo prazo. Mas a gente também pode acabar se prejudicando, por isso é sempre importante, independente de qualquer coisa, a gente usar as luvas para o bem de todo mundo. Quando a gente pensa na máscara, é exatamente sobre o que a gente está falando aí nesse momento. A gente usa a máscara para se proteger, para evitar que a gente inale coisas que a gente não deveria. Imagine que você está limpando uma superfície cheia de poeira, com um pincel, com uma trincha, algo assim. E essa poeira ela vai voar para todos os lados e você vai acabar respirando ela. Essa poeira ela pode estar há muito tempo, pode ser de um objeto que está há muito tempo guardado. E esse objeto ele pode ter bactérias que hoje em dia a gente não tem anticorpos para isso. A gente não consegue combater essas bactérias que estão nos objetos. E isso pode nos fazer muito mal. Existiam casos, por exemplo, das pessoas que entravam nas tumbas dos faraós ou mexiam com arqueologia egípcia ou muito antiga que acabavam de alguma forma sofrendo maldições, como as pessoas falavam, e morriam pouco tempo depois de entrar em contato com esses acervos. O mais provável é que as pessoas, quando entravam em contato com esses acervos sem proteção, inalassem algo e entrassem em contato com algum tipo de bactéria que fizesse mal e acabasse causando a morte delas. Claro que quando a gente pensa em instituições culturais e outros espaços, pode ser que o dano não seja tão grave assim, mas é melhor a gente não arriscar nem mesmo uma rinite ou uma alergia. Então, vamos sempre usar máscaras. Quando a gente vê pessoas que trabalham em instituições culturais com um acervo, usando jalecos, usando aventais, ou mesmo pessoas que trabalham em ateliê que sempre utilizam esse tipo de material, isso acontece por duas razões. É para você proteger a sua roupa de dia a dia que está embaixo e para você não levar essas bactérias para outros lugares também. Quando a gente tem uma roupa que é feita só para isso, que a gente higieniza, a gente usa no trabalho e depois na nossa casa a gente não usa mais, a gente evita de ficar espalhando essa poeira, essas bactérias que estão nos objetos. Então é sempre importante a gente tomar cuidado com isso e usar aí uma roupa antiga, um jaleco ou algum tipo de proteção. Pode ser até um avental de casa, qualquer coisa assim, para evitar que a gente espalhe essa sujeira toda por aí. Quando a gente pensa também num ambiente de trabalho adequado, a gente está pensando no espaço em si. Então é sempre importante que a gente tenha uma superfície lisa, que não tenha mais nada nos atrapalhando e que a gente utilize para isso. Essa superfície ela pode, por exemplo, ser coberta com um pano branco descartável como TNT, ou ser uma superfície de vidro ou facilmente limpável. Por que é importante que ela seja facilmente limpável? Pelas mesmas questões que a gente falou antes. Sempre vai ter muita sujidade, vai ter muita poeira, pode juntar muita coisa. E quando a gente troca de um acervo para o outro, é importante que não haja uma contaminação de um para o outro.
Então, se a gente limpou, de repente, um papel que tinha determinada doença, a gente não vai querer colocar outro papel na mesma superfície sem fazer uma higienização adequada, senão a gente acaba colocando esse outro acervo em risco também. Então, a gente precisa de um espaço que seja propício para a gente trabalhar. Por que eu comentei de um pano branco? É legal que a gente tenha uma superfície clara, porque a gente consegue enxergar o que a gente está fazendo, a gente consegue ver a sujeira que a gente limpou. Mas caso seja muito difícil ter um acesso a isso, uma superfície de vidro é ótima para isso também, porque ela se limpa muito fácil. E é só passar ali um pano com álcool que tá tudo resolvido. Pode ser também uma lona ou uma superfície metálica. O mais difícil de trabalhar mesmo são as superfícies de madeira. De preferência, essas devem ser cobertas, justamente porque a madeira ela não é inerte e ela acaba reagindo com os materiais. Então, se a gente tem, por exemplo, um acervo que está com cupim e a gente está tratando ele em uma superfície de madeira, corre o risco dessa contaminação acontecer. Então, é sempre bom tomar cuidado com essas coisas todas. Depois, a gente precisa pensar na iluminação. Todo mundo precisa de uma iluminação adequada para trabalhar, não é mesmo? Existem normas que servem exatamente para regular a quantidade de iluminação que deve ter em um ambiente de trabalho. Quando a gente pensa em um trabalho de um restaurador, de um conservador, isso também vai ter umas outras reações. Se a gente está trabalhando com restauração, principalmente, e a gente vai fazer algum trabalho de pintura, de recoloração ou algo assim, a gente tem que tomar cuidado com a escolha da cor da iluminação, porque ela pode acabar interferindo no resultado. Se a gente tem uma luz muito amarela, e se a gente for trabalhar e criar uma cor para fazer reconstituição de algum material, de repente, quando a gente trocar de luz, a gente vai ver que aquela cor não ficou tão boa quanto a gente achou que tinha ficado. Justamente porque o amarelo da luz vai acabar influenciando aí no trabalho que você fez e na pigmentação toda. Uma outra questão referente à iluminação que a gente tem é que alguns acervos eles são muito sensíveis à iluminação forte ou a luzes muito quentes. Por isso, a gente tem que levar em conta todas aquelas questões que a gente conversou lá na aula sobre os agentes físicos, químicos, biológicos e mecânicos sobre a iluminação. E a gente tem que ver se aquele objeto ele tem condições de receber um cuidado numa iluminação que seja confortável para trabalhar. A última questão que a gente tem que pensar são nos materiais que a gente precisa ter para realizar as intervenções. Cada intervenção que a gente vai realizar vai exigir produtos diferentes, materiais diferentes para higienização. Como no nosso curso aqui a gente vai trabalhar com papel e a coleção que vocês montaram ela é de papel, a gente vai precisar, por exemplo, trabalhar com pincéis tipo trincha, bem macios, de preferência de cerdas naturais. Nesse caso, a gente tem que ter um pincel que seja específico para isso. Aquele pincel que a gente usa para pintar, para fazer outras atividades, ele não deve ser utilizado para higienização. Imagina se acontece de sobrar um resquício de tinta ou de algum outro material de verniz em um dos pincéis e você utilizá-lo para higienização. Você pode acabar prejudicando sua peça muito mais do que ajudando. Então, um material importante que a gente tem que ter é um pincel limpo e utilizado para isso. A gente também vai trabalhar aqui com o pó de borracha. Esse pó de borracha é de uma borracha específica, aquela borracha plástica TK. Ele vai ser ralado num ralador na parte mais fina e a gente vai utilizá-lo em bonecas feitas com gaze. Eu vou mostrar para vocês na hora da atividade. Vocês vão precisar também de gaze, que é um material que a gente costuma ter em casa aí justamente para cuidar dos ferimentos e tudo mais. A gente também costuma precisar de bisturis ou estiletes feitos para raspagem. Então é sempre importante que se for um estilete ele esteja bem afiado, esteja novo e que seja usado de forma muito cuidadosa. O bisturi é a mesma coisa, sempre que necessário é importante trocar a lâmina desses dois aparelhos, para a gente sempre ter algo que seja útil para os nossos trabalhos. É claro que a gente está falando aqui de uma higienização muito simples, uma higienização mecânica. Existem várias formas de fazer a higienização, eu vou falar mais delas para vocês na aula que vem. Também é possível fazer higienizações utilizando aspirador de pó. Tem inclusive um vídeo nosso falando sobre isso. Enfim, são muitas possibilidades, mas pra gente no momento são essas que eu falei mesmo. Assim, para a atividade da semana, o que a gente vai fazer? A gente vai separar um espaço adequado para o nosso trabalho, separar os nossos instrumentos, deixar tudo a postos para que a gente utilize na aula que vem. E vocês devem tirar uma foto disso e enviar para mim no Google Sala de Aulas. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de um ambiente de trabalho. Então, conforme o combinado, eu separei aqui o nosso espaço para o trabalho. Aqui eu utilizei um pano branco tipo TNT, porque a minha superfície de baixo ela é de madeira. Na casa de vocês, vocês vão ter outros espaços e outras necessidades. Como eu comentei, o importante é que seja uma superfície simples de limpar. Ou que vocês tenham, como eu, um pano que possa ser descartado ou higienizado depois. Eu separei aqui também luvas.
Além disso, eu separei aqui estiletes. Vocês podem separar estiletes, bisturi, o que você tiver acesso na sua casa. Eu separei também uma trincha, dessas bem comuns, que talvez vocês tenham na casa de vocês. O importante é que as cerdas sejam macias e que ela não tenha sido usada para pintura. Caso vocês não tenham trinchas largas como essas, vocês podem utilizar um pincel ou uma trincha um pouco mais fina. O importante é que seja bem macio e que não tenha sido usado para nenhum outro tipo de atividade que possa acabar danificando o acervo. Além disso, eu separei essas borrachas, que vão ser as borrachas que a gente vai utilizar para ralar. Vocês podem ralar apenas uma na casa de vocês. Eu separei dessa marca, mas existem outras marcas também. O importante é que seja dessas borrachas tipo TK, plásticas. Separei também um potinho para a gente colocar o nosso pó de borracha. Vocês podem utilizar o potinho que vocês tiverem. E um ralador, desses de cozinha mesmo. O importante é que na hora que vocês forem ralar a borracha de vocês reparem. Ele tem diferentes tipos de cortes. Vocês devem escolher o mais fininho para ralar a borracha de vocês, para virar realmente um pó. Além disso, eu separei umas gases, dessas mesmo que a gente usa para ferimentos, para machucados, porque a gente vai fazer uma boneca com eles depois. Para você ralar a borracha, você tem que tirar essa partezinha de plástico e ralar como se fosse queijo mesmo. Esse processo pode demorar um pouco. É importante que vocês façam o máximo possível e que vocês tenham bem guardadinho esse pó de vocês, porque ele é muito útil para a higienização de papel. Quando você vai comprar ele pronto, ele custa bem caro. Não esqueçam de tirar uma foto do ambiente de trabalho de vocês e me enviar lá no Google Sala de Aula. Se vocês não tiverem algum desses itens, não se preocupe. Pode substituir por outra coisa ou deixar sem mesmo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Ela pretendeu abordar um pouco sobre o espaço de trabalho adequado para conservação preventiva, para conservação curativa e inclusive para o restauro. Na aula que vem, a gente vai colocar as mãos na massa. Então, é isso. Qualquer dúvida, só fala comigo. Até a próxima. Tchau, tchau!